Essa é a Legião da Liberdade da Rússia, um grupo paramilitar de soldados russos que se renderam ou mudaram de lado, estão agora lutando pela Ucrânia contra as forças de Vladimir Putin. Não só apenas composta por desertores russos, a legião também é composta por cidadãos russos que viajaram para a Ucrânia juntamente com outros estrangeiros para lutar com o exército ucraniano. Este grupo de russos endurecidos pela guerra está determinada a ver o fim do regime de Putin, e eles têm uma boa chance de alcançar seus objetivos. A legião deseja também substituir a bandeira russa pela sua bandeira branca, azul e branca, em vez da bandeira oficial da Rússia, branca, azul e vermelha. Uma das razões declaradas para substituir a faixa vermelha da bandeira da Rússia por uma branca é remover a associação com sangue e violência. Asses Jeune, um dos criadores da bandeira, afirmou: "O vermelho na bandeira russa moderna está associado não apenas ao sangue, mas ao seu poder militar e autoritário. Portanto, não se trata apenas da remoção de sangue, mas o mais importante, da remoção do culto ao militarismo e à violência." Mas então, como esse grupo de russos pretende tomar o controle da Rússia e tirar Putin do poder? E o porquê Putin tem tanto medo deles? Antes de continuarmos com o vídeo, gostaria de fazer um pedido. 88% das pessoas que assistem os nossos vídeos com frequência aqui no YouTube não são inscritas no canal. Dá um trabalho danado escrever, produzir e animar os vídeos, e em troca peço apenas que você clique no botão de curtir e se inscreva no canal para apoiar o nosso trabalho. A Legião da Liberdade da Rússia, ou Legião Rússia Livre, foi estabelecida logo após a invasão da Ucrânia pela Rússia. Muitos russos ficaram irritados com a decisão de Putin de iniciar sua operação militar especial. E enquanto centenas de milhares foram para as ruas protestar, foram rapidamente subjugados com repressão policial severas. Agora, na Rússia, o simples ato de segurar uma folha em branco em público pode levá-lo à prisão. E até mesmo crianças foram presas por fazerem ou desenharem declarações pró-ucranianas. A rebelião do grupo Wagner em direção a Moscou apenas fez Putin apertar ainda mais seu controle sobre o povo russo, com o Kremlin demorando a revogar os poderes de emergência concedidos às suas forças policiais, como o direito de entrar em qualquer casa a qualquer momento, à procura daqueles que criticam o Estado. Isso deixou muitos russos com muito medo de protestar contra a guerra em andamento ou expressar suas opiniões. Mas alguns russos estavam dispostos a fazer mais do que protestar, e eles acreditam que cabe a eles usar a força letal para encerrar o reinado sanguinário de Vladimir Putin de uma vez por todas. Então começaram a surgir vários grupos, compostas por russos com o único objetivo de acabar com a tirania de Vladimir Putin e livrar a Rússia de suas mãos. Os dois grupos mais conhecidos são o Corpo de Voluntários Russos, que abriga algumas ideologias de extrema-direita, e a Legião da Liberdade da Rússia, que busca restaurar a verdadeira democracia na cleptocracia corrupta de Putin. O inimigo do meu inimigo é meu amigo, por isso os dois grupos compartilham objetivos semelhantes, pelo menos por enquanto. Esses não são os únicos grupos antigoverno a surgirem após a invasão da Ucrânia. A invasão de Putin à Ucrânia levou ao surgimento de um grupo de russos heterogêneos de forças antigoverno. Alguns saíram do país para lutar ao lado da Ucrânia, mas muitos outros permaneceram para lutar dentro da própria Rússia. Isso inclui desde ativistas pró-democracia até anarco-comunistas, todos caminhando na mesma direção: encerrar o reinado de Putin e atrapalhar os esforços militares na Ucrânia. Isso explica a grande quantidade de ataques em territórios russos, com muitos se perguntando como a Ucrânia teria conseguido se aproximar o suficiente da Rússia para realizar esses ataques. Uma onda de sabotagem ocorreu em toda a Rússia desde o início da guerra, com uma semana não passando sem outra explosão ou incêndio misterioso, abalando pontes russas, locais industriais, centros de armazenagens de munições e até mesmo shoppings. Nos primeiros meses de 2023, a inteligência ucraniana relatou quase 100 atos de sabotagem dentro da Rússia, e basta consultar a mídia russa para verificar esses ataques de alto perfil. Embora muitos tenham sido apenas aborrecimentos moderados para o esforço de guerra russo, alguns tiveram consequências sérias,
como explosões e incêndios em centros industriais diretamente responsáveis pelo abastecimento das tropas na linha de frente. Conforme explicado pela própria Legião da Liberdade da Rússia, o esforço para derrubar Putin e parar a guerra é em grande parte descentralizado, com apenas cerca de 50% dos ataques sendo coordenados entre os vários grupos. Os grupos anti-governo, em grande parte, realizaram operações independentes, e partidários russos, bem como a inteligência ucraniana, ficaram mais do que felizes em ajudar, fornecendo manuais publicamente que vão desde táticas de guerrilha até a fabricação de explosivos caseiros. Não há nada que a CIA americana ame mais do que ver alvos russos em chamas, e há rumores de que grupos como a Legião da Liberdade da Rússia e outros têm recebido apoio dos serviços mais clandestinos dos Estados Unidos. É exatamente a natureza descentralizada da onda contínua de ataques que tornou tão difícil para a Rússia detê-los. Os serviços de segurança interna da nação têm se esforçado para identificar grupos que agora rotula como terroristas e neutralizá-los. Mas a campanha em andamento se transformou em um grande jogo de enxugar gelo para as autoridades russas. Com poucos ou nenhum elo entre os grupos, bater em um não faz nada para impedir que outros dois surjam em seu lugar. E na guerra de guerrilha, os combatentes da resistência russa têm se mostrado bem preparados. Seus números reais são desconhecidos, mas acredita-se que estejam em torno de 500 a 1.000 combatentes. E o grupo afirma que tem milhares mais em treinamento e equipamento. Eles também têm se vangloriado de seu equipamento, exibindo veículos blindados, mísseis antiaéreos portáteis, armas antitanque, artilharia, e eles não estão mentindo. Com pelo menos 2 tanques confirmados liderando o ataque à região de Belgorod no final de maio pela Legião da Liberdade da Rússia e o Corpo de Voluntários Russo. Para muitos, a pergunta é como esse grupo de partidários russos conseguiu colocar as mãos em mísseis antitanque americanos e veículos, a qual a Legião da Liberdade da Rússia respondeu ironicamente que os comprou em lojas locais. Essa resposta foi uma piada relacionada à resposta de Putin de que não tinha ligações com os supostamente soldados independentes que invadiram a Crimeia e a ajudaram a garantir o domínio da região em 2014, equipados com uma ampla variedade de equipamentos militares russos. A Legião da Rússia Livre tem sido em grande parte confinada a lutar ao longo do eixo de Bakhmut desde agosto de 2022, mas no final da primavera deixou a região para se preparar para uma infiltração na própria Rússia. Se planejaram isso por conta própria ou foram influenciados pela inteligência ucraniana ou ocidental é desconhecido, mas o que se sabe é que a Rússia deixou suas fronteiras com a Ucrânia extremamente indefesas. Isso ocorre porque a Rússia conta com o medo da Ucrânia de não irritar seus aliados ocidentais, que repetidamente afirmaram que não vão apoiar operações militares ucranianas em solo russo e estão fornecendo armas com a estipulação de que não seriam usadas dentro da Rússia, apenas para se defenderem. O medo que os países ocidentais têm é que uma grande invasão militar ucraniana em solo russo resultaria em Putin usando armas nucleares para se defender. E por isso, a Rússia é tão dependente da promessa da Ucrânia de não ultrapassar suas fronteiras que simplesmente não está se defendendo de jeito nenhum. Enquanto grupos realizaram incursões transfronteiriças antes, a Legião da Rússia Livre e o Corpo de Voluntários Russo lideraram um ataque audacioso à região de Belgorod, dentro de solo russo no final de maio. O Kremlin foi pego completamente desprevenido por uma força de combate composta por cerca de 2 ou 3 tanques e uma dúzia ou mais de veículos blindados, incluindo veículos desarmados como Humvees americanos, mas quem estavam invadindo não eram ucranianos, e sim russos. Quando uma resposta foi finalmente organizada, os grupos haviam tomado várias aldeias russas, gerando pânico na região que nem mesmo o rigoroso controle da mídia russa pelo Kremlin conseguiu conter completamente. As forças enviadas para repelir o ataque foram, segundo relatos, completamente derrotadas pelos Legião da Rússia Livre, melhor treinados e equipados, com vários soldados russos reclamando publicamente, via mídias sociais, sobre terem sido derrotados devido à falta de treinamento, equipamento ou apoio. Um soldado afirmou que sua unidade teve até 80% de baixas. É difícil enxergar com clareza através da poeira da guerra para verificar qualquer uma dessas informações,
Mas o fato de os dois grupos terem se apropriado de alguns veículos blindados russos e permanecido em território ocupado por vários dias antes de recuar pela fronteira, confere uma quantidade significativa de legitimidade às alegações de que as forças russas foram amplamente derrotadas. Sabemos desde a rebelião de Wagner que a Rússia mantém muito poucas unidades capazes de combate perto de suas próprias